A coisa parava na água escura à espreita. Não era peixe, não tinha vesícula natatória para boiar, mas devido à constituição química especial da sua carne, não despencava no abismo. Não era um mamífero, não respirava ar, portanto, não sentia nenhum impulso para subir à tona. É assim que começa o livro A Besta, do Peter Benchley, e é sobre ele que eu vou falar com vocês, afinal de contas, essa é uma ótima dica de leitura. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Há muito tempo que eu não fazia vídeo de leitura e vamos lá, né? Então, mais um vídeo de leitura para este canal, uma dica de leitura para vocês. E é uma dica de leitura para quem gosta de muita ação, suspense e um pouquinho de agonia relacionada à água, porque eu não sei vocês, eu tenho um certo pânico de mar, essas coisas. Eu acho o mar lindo, gente, mas não é uma coisa que eu queira ficar lá navegando, dando pinta. Eu já falei aqui antes que eu tenho horror a tubarão e agora eu descobri que eu tenho horror a lulas gigantes. Lulas gigantes, tá, gente? É um monstro marinho imaginário que povoa a cabeça das pessoas há muito tempo. É sobre uma lula gigante que fala o livro A Besta, do Peter Benchley. Esse moço, Peter Benchley, é o mesmo autor de Tubarão, tá até escrito aqui, ó, autor de Tubarão. E esse é um outro livro dele na mesma pegada, ou seja, é uma aventura marítima, não sei como que a gente poderia classificar isso. É um terror marítimo, digamos assim, um thriller / terror marítimo. Em A Besta, nós começamos a história já bem, né? Porque assim, bem no início você tem um casal que está ali navegando, deve ser um casal com dinheiro, né? Porque para a pessoa ter um barco e estar navegando, eles estão ali fazendo aquele passeio de barco, um casal muito apaixonado. Quando dá ruim, o barco deles começa a afundar. Claro, para sobreviver, eles pegam um bote, se jogam no bote e fica lá de boa no seu bote. O problema é que logo eles percebem que eles não estão sozinhos, quer dizer, eles estão no mar, né? Então a possibilidade de terem outros seres ali perto deles é imenso. Mas eles entenderam, tem uma presença ali muito sinistra, ali próxima, eles até começam a achar que é um tubarão e tal. Mas aí, de repente, eles sentem um cheiro muito estranho, um cheiro de amoníaco e tal, alguma coisa arranhando o bote e tadadã, eles são devorados por uma lula gigante, como vocês podem ver aqui na capa do livro, tem um tentáculo, né? Eles acabam sendo devorados por essa lula gigante. E calma que isso não é spoiler, porque é a primeira cena do livro. Depois disso, esse bote é achado, né, por uns pescadores ali das Bermudas, exatamente, a ilha ali do Triângulo das Bermudas. Eles até querem ficar com o bote, né, porque segundo a lei do mar, achado não é roubado e o bote estava em boas condições. Eles acham que alguém perdeu no mar. Mas tem um cara que desconfia e fala, precisamos desse bote para mais investigações. Toma o bote dos pescadores. Depois nós temos uma outra tragédia, uma outra história que envolve dois irmãos bem riquinhos que vão para as Bermudas para praticar mergulho. Eles contratam um cara que resolve levá-los até uns navios afundados, porque pelo que eu entendi ali nas Bermudas o povo ganha muito dinheiro com esse turismo de mergulhadores que gostam de ver os navios que afundaram. E tem todo o mistério, né, do Triângulo das Bermudas. Mas daí tem lugares que o povo não gosta de ir, porque considera perigoso e tal. Mas sempre tem, né, nas histórias, aquele pescador menos preocupado com a ética, que acaba falando para esse casal de irmãos, cheio da grana, fala, não, eu levo vocês num lugar babadeiro. E leva esses meninos lá para fazer um mergulho. E aí vocês podem imaginar, né, dá merda. A tal da lula acaba devorando os dois irmãos e o moço do barco também, que acaba destruindo o barco. E é aí que começa todo o babado em torno da história, porque entra em cena um pescador chamado Darling, que tem muita experiência ali no mar, ele conhece tudo sobre as Bermudas, e ele tem uma leve desconfiança do que pode estar acontecendo, do que está rolando ali no oceano, mas ele tem uma ideia, mas ele não tem certeza, então ele prefere não falar para não, né, passar recibo de doido. Mas daí pinta também um cientista que logo cata o que está acontecendo e fala,
é a fulana de tal, porque ele já vem há muito tempo estudando essa criatura que não passava de uma lenda e de repente ele percebe, olha, ela existe. E aí ele fica todo empolgado para ir atrás dessa lula. O que esse moço faz? Ele precisa de dinheiro, né? Esse cientista, porque geralmente cientista não tem dinheiro, né, gente? Então esse cientista precisa de dinheiro para começar uma excursão à procura dessa criatura. Atrás de quem ele vai? Do pai daqueles jovens lá que foram assassinados, que é um cara assim, bambambam, dono de um monte de empresas, riquíssimo, o moço, e que tá abalado com a morte dos filhos. Esse cientista chega para ele e fala, olha, eu consigo pegar lá a assassina, se você me financiar, a gente dá um jeito de capturar esse monstro e você pode vingar a morte dos seus filhos. Ok, acordo fechado, eles vão atrás de alguém da ilha que possa guiá-los nessa empreitada. E a pessoa escolhida é o Darling, o protagonista, né? O pescador aqui que entende das coisas. Mas o Darling, quando ele tem certeza de que se trata de uma lula gigante, fala, não, meu filho, você tá doido? Eu, hein? Sou louco, mas não sou maluco, né? Então não quero não. Vocês se virem sozinhos, porque eu não tenho coragem de arriscar meu pescoço por causa desse bafão, não. Ele até chega a ajudar uma equipe de televisão que está tentando filmar o monstro marinho e tal, e que também dá merda, né? Essa excursão. E aí, quando dá merda, é aí que ele chega à conclusão mesmo de que ele não quer contato com esse bendito desse bicho. Mas o tal do empresário, que não é nem um pouco honesto, ele acaba dando um jeito de chantagear o Darling e obrigá-lo a ir com eles nessa excursão em busca desse monstro marinho. Neste momento começa então uma caçada a essa fera, e uma caçada bem no estilo Tubarão. Ele é o autor de Tubarão, né? Então, assim, me lembrou muito a forma como ele contou ali no Tubarão. O pessoal no barco em busca de um monstro marinho, que no caso agora não é mais um tubarão, é uma lula. Então, ele estava ali no seu terreno, ele consegue contar a história direitinho. Não vou contar o final, né? Por motivos óbvios, para que vocês possam ler. Eu acho que vale super a pena a leitura. Agora, umas considerações a respeito do livro, gente. Como eu falei, é o mesmo autor de Tubarão, então ele segue a mesma pegada. Esse cara escreve muito bem, então é um livro que você lê muito rápido, porque a história flui de uma maneira muito fácil. Embora em um momento ou outro, né, em alguns momentos, ele seja extremamente didático. Então acho que tem momento que ele meio que cansa, sabe? Quando ele começa a explicar a composição química do corpo da lula, como que ela faz para nadar, como que ela faz para atacar e tal. Parece que você está tendo uma aula de biologia marinha, mas tirando isso, o resto da narrativa é muito bem construída. Você se apega aos personagens também. E um detalhe, quando eu já fiz resenha de Tubarão, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Em Tubarão, em um dado momento eu estava torcendo pro Tubarão, porque eu acho que o Tubarão era a grande vítima da história. Em A Besta, eu não consegui torcer para essa lula, sabe? Não sei se é pelo fato de que, na verdade, não existe, né? É um animal fictício. Talvez ele não tenha me cativado como o Tubarão me cativou. E olha que eu tenho pavor do coitado do Tubarão. Uma coisa interessante é que o Peter Benchley, para construir essa história, ele faz uma mistura de ficção, né, porque tem esse animal fictício aqui, de ficção histórica, né, porque ele justifica inclusive o fato de que as pessoas acreditavam que existiam dragões e monstros marinhos no passado, a esse tipo de animais. Ele coloca também um pouco ali da lenda do Triângulo das Bermudas, justificada através do ataque desses animais também. E para justificar a existência de uma lula gigante, ele meio que faz uma crítica à degradação da natureza, né? De como que o homem está afetando o meio ambiente e como que essa ação do homem pode gerar criaturas abomináveis. Talvez a natureza se voltando contra o próprio homem. Então é uma mistura muito interessante. Eu achei uma mistura muito inteligente. Alguns problemas, assim, na leitura, a câmera balançou, tá, gente? Mas é assim mesmo, relaxa. Em alguns momentos eu ficava, assim, na dúvida. Por exemplo, ela sentia a presença de seres vivos, né? Das presas e atacava. Mas às vezes também ela atacava pessoas em cima do barco. Eu não entendi como é que ela percebia que tinha gente ali no barco, porque em outros momentos ele fala que quando ela via barcos, essas coisas,
ela percebia que era coisa sem vida, né? Então, o instinto dela era atacar seres vivos. Mas tudo bem, né? Eu só não sei, talvez ela tenha uma premonição do que tinha lá em cima do barco. Enfim, é uma história muito bacana. Você vai ler rapidinho, porque a narrativa é rápida. Ih, saiu aqui a capa. A narrativa é muito rápida, não tem muita enrolação, ele vai direto ao ponto. E, quer dizer, tem um pouquinho de enrolação, mas não chega a ser uma coisa tão absurda quanto o Stephen King, por exemplo, né? Então, de certa forma, ele vai sim direto ao ponto. Eu acho que esse livro não tem mais edição, você consegue em sebos para comprar, porque ele é uma edição bem antiga, eu acho que ele não foi relançado. Tá aí uma dica, né, dona Darkside Books, vocês lançaram Tubarão, lancem esse aqui também, porque eu acho que ia fazer sucesso. Eu consegui um amigo que me mandou a versão eletrônica do livro, que ele falou, se gostou de Tubarão, você vai gostar disso aqui. E ele acertou, né, muito bom mesmo. Então a minha dica de leitura para vocês é A Besta. Não estamos falando do presidente do Brasil, do Peter Benkley, tá? Ok? Boa leitura para vocês. Então é isso, meu povo. Essa foi a minha dica de leitura para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe, comente esse vídeo. Se você já leu essa história, me diga o que você achou. Se você ainda não leu, leia, depois volte aqui para dar a sua opinião, ok? Participe, se inscreva e espalhe a palavra de Ara Avelino por aí. A gente se vê a qualquer momento. Tchau, fui!